eu propus esse tema dos mitos em Freud e matemas em Lacan, um pouco para fazer o contraponto dos dois. Na verdade, os dois trabalham com coisas muito próximas, mas usando métodos diferentes de transmissão, de ensino. Freud aposta nos mitos. Mas a gente tem que entender que mitos aqui é bem diferente do mito no sentido cotidiano que a gente usa. A gente usa mito como uma história falsa, uma crença que a ciência vai mostrar que é falsa. É bem diferente do como Freud, ou como a gente pode achar, como a gente pode entender que Freud lida com os mitos. Mito aqui, para que a gente possa entender um pouquinho o que Freud entende como mito, talvez seja preciso fazer um pequeno desvio. Primeiro, pensar por que isso aparece na psicanálise como uma necessidade. Então, a psicanálise, se ela tem uma diferença, é porque ela lida com sintomas de uma maneira muito especial. Num dado momento, Freud considera que daquilo que se sofre, aquilo que causou daquilo que se sofre, nem sempre aconteceu. Nem sempre interveio alguma coisa, uma doença, algum tipo de micro-organismo, algum tipo de acontecimento que provocou o sofrimento. Muitas vezes foi principalmente a maneira como se viveu o acontecimento. Se você parte dessa ideia, então, que é um fator subjetivo que mais ou menos dá conta do que é o sofrimento, então o sintoma não tem uma causa apenas externa. Ele tem uma causa também, vamos dizer, interna. No momento que é isso a questão, Freud chamou isso de fantasia, mas não é mais importante o nome, no momento que essa é a questão, então agora eu já não quero mais saber qual é o agente agressor apenas. Eu quero saber por que eu, sendo como sou, reagi a esse agente agressor, provocando adoecimento, em parte, que eu tenho. Então passa a ser uma pergunta sobre si mesmo. Por que eu sou assim? Então o sintoma na psicanálise não se lida apenas como da maneira médica. É também uma espécie de... acaba-se numa pesquisa sobre si mesmo. E quando se pesquisa sobre si mesmo, acaba-se chegando na ideia da origem. Afinal, como é que isso tudo começou? Quando o acontecimento é datado e o agente agressor pode se localizar na história, na realidade, é uma coisa. Quando é também um pouco a maneira como eu reagi com a realidade, então isso vai um pouco mais para trás. Afinal, o que fez de mim ser aquilo que eu sou para que eu reagisse daquele jeito? Então a psicanálise acaba se apresentando um pouco como uma busca da origem. Isso até fez com que houvesse caricaturas da psicanálise, né? Como se o analista não estivesse nem um pouco preocupado com a causa, com o sintoma, com fazer o sujeito ficar melhor. Não é verdade. Mas ele está preocupado com isso a partir de uma pesquisa sobre a origem que vai dar conta do que ele é para que ele possa reagir de outro jeito. Se é uma busca pela origem, aí que aparece o tema dos mitos. Os mitos aqui entendidos como uma história para dar conta de uma origem que a gente não consegue dar conta. Porque quando a gente vai buscar a origem da gente vai parar onde? Onde nós começamos? Onde é o ponto onde eu passo a ser eu? Justamente a gente chega no limite onde eu sei contar histórias sobre mim, mas eu não tenho muita certeza quando é que eu passo a ser aquilo que eu sou. Porque as minhas histórias já me fazem ser antes mesmo de eu ser. Então, em algum momento eu vim a ter consciência de mim e eu passo a ser um sujeito consciente de si mesmo, que olha no espelho e diz, eu sou eu. O problema é que, antes mesmo disso, o que se pensava de mim, o que se dizia de mim, o que eu já me determinou, já me fez ser o que eu sou. Então, quando eu começo? É muito difícil você parar esse processo. É muito difícil você ter certeza do ponto. E necessariamente, em algum momento, você tem que ultrapassar um limite qualquer, que é, para além desse limite, eu não estou mais. Então eu não posso contar exatamente o que me fez. Eu só posso contar uma história sobre como deve ter sido para que eu seja como eu sou. É isso o mito. Uma história da origem, ou uma história de um real, de alguma coisa que eu não tenho como dizer, e que eu conto uma história para poder localizar esse real, e não necessariamente sabendo bem, tendo certeza de que eu cheguei nesse real. Vou dar um exemplo mais simples. Quer dizer, existe qualquer coisa na passagem de uma menina para uma mulher que é difícil de dizer. Mas, quando se lê a história da Branca de Neve, a gente está vendo ali uma história que conta a passagem da menina para a mulher, envolvendo uma série de coisas complexas, das quais a gente não consegue dar conta exata, mas sabe que aconteceram. De alguma maneira, a menina vai ter que viver, ou vai acontecer numa relação com a mãe vai aparecer como alguma competidora em alguma hora. Ou melhor, ao contrário, se a gente seguir a história. A filha aparece como competidora em alguma hora. Isso é algo muito complicado de dizer, muito complicado de discernir. O conto não está dizendo que isso acontece em todos os casos. Ele está dizendo que, com esse conto, a gente tem uma ideia de que a passagem da menina para a mulher envolve alguma coisa em que, em algum momento, há uma espécie de competição.
Então, aquilo que alguém não consegue dizer muito bem sobre a sua relação com a sua mãe, uma história dessa às vezes ajuda. Ajuda a entender que alguma coisa nessa relação foi ultrapassada, mesmo que a gente não consiga dizer exatamente qual é essa coisa. Então a gente sai da objetividade, porque nem sempre teremos objetividade quando o tema é subjetivo, e a gente passa por um tema dos mitos. Então os mitos passam a ser não historinhas falsas, de uma certa maneira elas são falsas, porque elas contam coisas que não são. Não tem espelho mágico, não tem anão, mas elas falam de elementos e forças em jogo, são encenados de uma maneira que quando a pessoa ultrapassa a história, quando a pessoa compra a história, a pessoa passa a agir mais ou menos como aquilo que está previsto. Isso se entende melhor quando a gente pensa em mitos num campo antropológico. E foi daí que Lacan tirou essa ideia de que Freud usa mitos na sua clínica. O ponto principal é que esses mitos que vão ser utilizados eles são norteadores. Com esses mitos, a gente consegue localizar, nós, cada um, na sua vida, recorrendo a historinhas, a romances familiares, por exemplo, aquelas histórias que os tios contam, aquelas histórias que as nossas mães contam, a gente compra aquelas histórias, assim como, num plano mais geral, a nossa cultura compra histórias de fada para formar nossos cidadãos. Porque a partir dessas histórias, e sendo emocionando-se com essas histórias e atravessando essas histórias, a gente acaba se comportando, agindo mais ou menos como as histórias prescrevem que a gente aja. A mocinha tem que ser boa, a madrasta alguma hora vai ter que sair de cena, não precisa morrer, mas vai ter que sair de cena. Um príncipe é muito bom, mas ele não é tudo, vai ser preciso a ajuda dos amigos, coisas assim. Então, tudo está lá na Branca de Neve. Então, é mais ou menos isso que as nossas mães nos contam quando a gente é criança e a gente compra as histórias da família. Então, as famílias têm seus mitos e eles são necessários para a formação e para o caminhar da gente na vida. E quando você vai, numa análise, contar da sua história, para tentar encontrar a sua origem, o analista recebe esses mitos, essas histórias, e tem que saber navegar neles. Então, Freud recorre, quando ele vai falar da psicanálise e ensinar aos analistas como ser analistas, ele vai recorrer a mitos. Um exemplo maior é o exemplo do mito freudiano do Édipo. Édipo seria aquele, então tem uma história de Sófocles, Freud traz essa história para dizer, mais ou menos traduzir, transmitir uma mensagem. Então o mito muito mais transmite um modo de lidar com isso que eu vou chamar de real, que é o inapreensível, aquilo que não dá para objetivar. O mito é um modo de lidar com o real. O mito é uma maneira de revestir esse real, ou encapsular esse real numa história, para que eu possa lidar com ele, mesmo sem conseguir dizer exatamente, objetivamente, o que é ele. Então Freud vai fazer parecido quando ele tenta falar sobre a relação de um filho com seu pai e sua mãe. Então, na nossa cultura, um filho tende a lidar com o pai e com a mãe seguindo modelos. E chegando já no final, o que é a história do Édipo no final? Porque a história do Édipo tem dois aspectos. Tem um aspecto que o menino precisa desafiar o seu pai e desistir da sua mãe. Ele precisa desafiar o seu pai e perder. Esse é um dos aspectos. O outro aspecto que aparece também na história de Sófocles é que, apesar de ele ter desafiado o pai, perdido e procurado outra mulher então, porque ele teve que abandonar a mãe, ele sempre fica um pouco com a mãe e essa derrota que ele tem do pai sempre cria coisas passando por baixo dos panos que servem para ele existir e que voltam depois causando sofrimento. Então, o Édipo é um mito que conta esse duplo aspecto do sujeito padrão nosso neurótico, que a gente brinca a chamar de normótico. O Édipo é aquele sujeito como nós, que por um lado, ok, perdi, vou procurar, por outro lado, não recuso, não aceito perder e vou ficar com alguma coisinha ainda. Então, de certa maneira, o Édipo fala as duas coisas, porque quando o Édipo descobre que ele estava casado com a mãe, o Édipo agora de Sófocles, quando ele descobre que estava casado com a mãe, é um horror. Mas é só porque ele estava casado com a mãe que ele era feliz. As duas coisas são verdade. Isso aqui não aparece tanto quando a gente fala do mito do Édipo, porque a gente fica tomado pela historinha da briga da criança com o pai e com a mãe. Mas a historinha às vezes atrapalha. O Édipo freudiano, como um mito, se a gente busca ele na sua estrutura básica, assim como eu tentei recortar na Branca de Neve, a estrutura básica conta a história de um menino que vai se tornar homem e rei, e que para isso ele precisa esquecer que ele leva e segue a vida inteira com uma relação muito forte com a origem erótica mesmo da relação dele com a mãe. Então, coisas se inscreveram nesses primeiros tempos que vão determinar a vida dele. Mas ai dele se souber dessas coisas. E se ele souber que em cada mulher que ele vai buscar tem algo da mãe dele, ele não vai ficar com mulher nenhuma.
Então, essa é um pouco a ideia do que o mito transmite. Transmite para os analistas a informação sobre como são os pacientes que eles vão encontrar. É nesse sentido que o mito de Édipo serve a Freud, para nos ensinar sobre como funciona na psicanálise coisas difíceis de dizer.